Nós estamos com o professor Minaldo e ele vai nos ajudar a entender melhor a questão histórica do livro A Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Animais, do George Orwell, um inglês que escreve, mesmo assinando com pseudônimo, uma história fictícia, fabular, mas com uma base real. Professor, fique à vontade. São os nossos alunos da primeira série do ensino médio da Escola Teuzuíta que estão nos assistindo. Eu sou o professor Minaldo, formado na Universidade Federal de Uberlândia, especialização no Rio do Sono, afro-brasileira. Eu vou contar um pouco da história relacionada com o livro, que é a Revolução Russa. A Revolução Russa, ela começa em 1917, mas antes tem todos os antecedentes. Em 1905, quando a população começa a questionar o governo Nicolau II, principalmente pela pobreza, desemprego e o massacre que o governo fazia, privilégio pela nobreza e a realeza, né? A população não aguenta mais a situação, então começa a questionar e começa a lutar pelos seus direitos. Vai aparecer duas pessoas importantes na Revolução Russa, que é o Lenin e o Trotsky. O Trotsky era de família nobre, tá? Mas ele tinha pensamentos revolucionários, principalmente quando ele teve contato com os livros de Karl Marx e Frederico Engels, ele e o Lenin. Tá? O Lenin já era de uma família mais classe média, tá? Então eles juntaram as forças para lutar pelo povo, pelos operários, pelos camponeses, que estava sendo oprimido, massacrado pelo Nicolau II e pelo seu sistema. O sistema do Nicolau II era um sistema absolutista. A Europa toda já tinha abandonado esse sistema e ele continuava ainda com a opressão com esse sistema. Ele achava que a riqueza vinha das terras, principalmente pela produção agrícola, então ele cada vez mais explorava os camponeses. A Rússia ela começa a ter uma modificação a partir de 1905, quando existe uma movimentação dentro de Moscou. As pessoas vão para a rua fazer passeatas, principalmente para melhorar as condições de vida, e o Nicolau II manda o exército acabar com essa passeata. Então algumas pessoas são assassinadas nesse movimento e muitas pessoas ficaram feridas. Isso vai mudar um pouquinho a visão do Nicolau II, porque a nobreza começa a questionar o Nicolau II, principalmente que ele estava perdendo o poder dentro da Rússia. Então ele começa a fazer algumas coisas para a população. Criar a Duma, que é o parlamento. Naquela época não existia nenhum parlamento dentro da Rússia, ele vai criar a Duma. E a Duma era a função de fazer o quê? Uma intermediação entre os parlamentares com o governo russo. Quando em 1905 é criado a Duma, é criado também o Partido Social Democrata Russo. Dentro desse Partido Social Democrata Russo existiu duas alas: mencheviques, que era formado pela burguesia, e os bolcheviques, que era formado pelos operários. Na verdade, o bolcheviques era comandado por Lenin e pelo Trotsky. Tá? Os bolcheviques tinham as ideias marxistas, tá? Principalmente que era a revolução, a transformação, que era beneficiar a população dos trabalhadores, a população camponesa, tá? Mudar o governo, que o governo opressor que existia dentro de Nicolau II, esse governo tinha que ser substituído pelo governo do povo, que é basicamente que prega o Karl Marx e Frederico Engels. Em 1910, a Duma, a população percebe que ela não funciona. Por que ela não funciona? Porque o Nicolau II basicamente não permite que ela faça nada. Tá? E o Nicolau começa a fazer de novo a pressão da população, começa a cobrar resultados, que era basicamente a produção agrícola, que era o trigo, que era o grande produto da Rússia naquela época, produto para a economia. E já em 1912, mais ou menos 1911, começa a ser instalada as indústrias dentro da Rússia, Petersburgo e Moscou. Tá? São as duas principais cidades escolhidas para ser instaladas essas indústrias. Essas indústrias ela tem uma importância no Nicolau II, que ele vai trazer indústrias estrangeiras, tá, para ser instaladas. Essas pessoas, esses industriais estrangeiros, percebem na Rússia uma mão de obra extremamente barata, como sendo uma mão de obra quase escrava, para começar a sua produção em larga escala para
tem uma rentabilidade muito maior, principalmente nos seus países de origem. Tá? E o Nicolau II permite tudo isso sem fazer uma legislação trabalhista, e já basicamente a Europa todinha existia uma legislação trabalhista, e com isso o Lênin e o Trotsky começam a fazer reivindicações, começam a fazer greve e começam a lutar pelos direitos. Em 1917, tá, começa a mudança na Rússia, que é a Revolução. Essa Revolução ela tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Tá? Por que ela tem a ver? Porque o Nicolau II ele vai participar da Segunda Guerra Mundial. Ele achava que ele era um grande país, mas na verdade não era. E não tinha nem exército preparado para participar da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então o que vai acontecer? O Nicolau II envia seu exército de camponeses que não eram preparados, essas pessoas. É um massacre total que a Alemanha faz. E a notícia chega dentro da Rússia que o exército estava sendo massacrado, que o exército não recebia alimento, que o exército não recebia armas nem munição, tá? E dentro da Rússia a situação era pior, a população estava passando fome, muita fome. Então foi aí nesse período que os revolucionários russos, os chamados sovietes, vão dar um golpe de Estado. Em fevereiro do calendário russo é dado o golpe de Estado, derruba Nicolau II, tá? Instala o primeiro governo republicano, tá? Acaba a monarquia, não existe mais monarquia. Só que esse governo republicano ele vai continuar ainda com os ideais do governo anterior, do governo do Nicolau II. Por quê? Porque era o governo formado pela burguesia e pela nobreza, então eles não queriam perder seus privilégios. Tá? Então eles continuam na Primeira Guerra Mundial, eles continuam insistindo nos mesmos erros que Nicolau II tinha. E a população passando fome, a população não tinha emprego. Então o que vai acarretar com isso? A Segunda Revolução Russa, porque a de fevereiro era considerada capitalista, a de outubro é considerada socialista. É quando Lenin e Trotsky dá o golpe nos mencheviques, aí os bolcheviques assumem o comando na Rússia e eles começam a pregar o socialismo. O Lenin assume o poder na Rússia como primeiro presidente, só que ele percebe que não tem como governar a Rússia fazendo a revolução total, tinha que ser parcial. Essa revolução parcial ele ia começar como? Ele ia permitir a uma parte econômica dentro da Rússia, das médias, pequenas indústrias, médias e pequenas propriedades rurais, continuasse na mão das pessoas, do privado ainda. Tá? As grandes, não, as grandes seriam estatizadas, as grandes seriam na mão do governo. Então, para começar a revolução, tá? Então, a partir disso ele começa. O problema é que quando ele começa a governar, há uma guerra civil dentro da Rússia. Porque aquele grupo de pessoas que apoiavam Nicolau II, que apoiavam o governo dos mencheviques, que era governado pelo Kerensky, essas pessoas querem fazer uma guerra, querem derrubar basicamente o governo do Lenin, tá, para voltar de novo aquele governo anterior, aquele governo que massacrava a população, que fazia a população passar fome, que fazia a população ficar desempregada. Tá? Era um governo, basicamente, governo para o rico. O Lenin não, o Lenin queria fazer essa transformação. Então, em 1919, com a Guerra Civil, basicamente, a Rússia vai ter uma dificuldade tremenda, o Lenin vai ter uma dificuldade tremenda para que apaziguasse os ânimos e, principalmente, controlasse a economia. Porque foram, basicamente, 2 anos de guerra. Tá? Então, quando acaba a guerra, o Exército Branco, que era comandado pelos chamados mencheviques e pela burguesia, ele vai ser derrotado pelo Exército Vermelho, que foi comandado pelo Trotsky. Então o Lenin, a partir de 1920 até 25, quando ele morre, o Lenin começa a governar, começa a fazer a transformação para a Rússia socialista. E basicamente essa transformação, em 1924, ele vai acabar a concretização. Então todo o Estado russo ele se torna socialista. Não existe mais propriedade privada dentro do Estado russo. A propriedade ela era estatal, era do Estado, era do povo russo. Tá? Então ele começa com isso. O Lenin era uma pessoa extremamente inteligente. Tá? Ele pensava muito no povo russo.
Então, a partir do momento que o Lenin morre, há um grande problema, uma disputa interna dentro do partido, que o partido chamava soviético, os membros, tá? E essa luta interna, basicamente, ela vai minar um pouco o companheiro do Lenin, que era o Trotsky. Tá? Por quê? Porque o Stalin, ele compra o partido. Tá? Ele vai comprar o partido porque ele vai ganhar essa eleição. Então ele vai comprar esse partido, favorecendo algumas pessoas dentro do partido, tá? E ao mesmo tempo derrubando aquelas pessoas ligadas ao Trotsky. Então, quando o Stalin ganha a presidência da Rússia nesse período, o Trotsky tem que sair correndo da Rússia imediatamente, porque o Stalin começa uma política de assassinato. Tá? O Stalin começa uma política de perseguição à oposição. O Trotsky foge, ele fica um ano sumido, até que o Stalin descobre que o Trotsky estava no México e lá ordena que matasse o Trotsky lá. Então ele vai ser assassinado no México, ele vai ser envenenado no México. A política do Stalin, ela é uma política revolucionária, ela muda. A Rússia, ela sai de um país pobre, atrasado, para um país extremamente forte, tanto na economia como na parte industrial. Mas isso por muito sangue. Tá? Existem documentos que acham que o Stalin matou aproximadamente 10 milhões de pessoas russas. Tá? Qualquer pessoa que era contrária ao seu governo, o Stalin mandava eliminar. Até mesmo os parentes próximos de Stalin mandou eliminar. Existe uma prisão, até hoje existe uma prisão na Rússia, na Sibéria, que é uma prisão basicamente que a pessoa naquela época não aguentava ficar 2 anos lá, porque é extremamente frio e a condição dessa prisão era horrível, então as pessoas não aguentavam e morriam basicamente dentro de 2 anos. Tá? Ele era extremamente exaustivo, que era um trabalho exaustivo, e isso eliminava praticamente as pessoas indesejadas pelo Estado.